Opa, meus queridos! E aí? Tudo bem? Estamos prontos para mais uma aula, para mais um evento sobre orgânica. Vamos falar agora sobre funções orgânicas nitrogenadas. Vamos dar continuidade ao estudo das funções orgânicas. Agora vamos falar mais especificamente de funções orgânicas nitrogenadas. Bem, como o nome diz, né, o elemento mais importante de uma função orgânica nitrogenada é o nitrogênio. E a gente vai ter algumas origens possíveis para esse átomo de nitrogênio. Começamos pelas funções mais importantes, que são as derivadas de amônia. Tá? Para você que não lembra aí como é que é a amônia, né? A amônia é NH3, um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, ok? Na primeira ideia de derivação da amônia, a gente vai substituir os hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. Radicais orgânicos, metil, etil, propil, isopropil, isobutil, tercobutil, secbutil, fenil, benzil, ou radicais orgânicos, ok? Eu posso substituir apenas um hidrogênio por um radical orgânico e eu terei o que a gente chama de uma amina primária. Amina porque o nitrogênio vai estar preso a um carbono não carbonílico, que não é C-O. Primária porque eu substituí apenas um de seus hidrogênios, um dos hidrogênios da amônia, por um radical orgânico. Lembrando que isso aqui é um metil, ou um etil, ou um propil, ok? Se eu substituir dois hidrogênios por dois radicais, sejam eles iguais ou diferentes, não faz nenhuma diferença para a gente, eu passarei a ter uma amina, só que agora uma amina secundária, ok? Se eu substituir os três hidrogênios por três radicais orgânicos, lembrando que não importa se eles são iguais ou diferentes, eu terei uma amina terciária. A amina, ao contrário das demais funções orgânicas, ela não segue a regra padrão de nomenclatura. Ela tem uma regra de nomenclatura específica, que a gente chama de nomenclatura radicofuncional. Ou seja, tudo que está preso ao nitrogênio da amina é considerado como radical. E sendo radical, vem antes do nome, seguido da função, que no caso é a função amina. Então eu terei radical mais a terminação amina. No caso aqui, eu tenho uma amina primária, né? Uma amina porque o nitrogênio está preso a um carbono que não é C-O, não é carbonílico, então não é amida. E ela é primária porque eu substituí apenas um hidrogênio por um radical. Nesse caso, eu substituí por um radical metil. E o nome do radical vem antes. Então é metil, que é o nome do meu radical, mais a função amina. Nome do composto, metilamina. Aqui eu tenho outro exemplo, onde agora eu substituí dois hidrogênios por dois radicais diferentes. Se eu substituir dois hidrogênios por dois radicais, eu tenho uma amina, que agora não é primária mais. Eu substituí dois hidrogênios, eu tenho uma amina secundária. Como eu tenho dois radicais diferentes, eu devo me recordar que a regra de nomenclatura diz que eu devo colocar os radicais em ordem alfabética. Muito bom! Esse é o radical etil e esse é o radical metil. Então o nome fica etil, metil, amina. Ok? Último caso aí de aminas, eu terei uma amina onde os três hidrogênios foram substituídos por três radicais. No caso, três radicais iguais. Eu tenho uma amina, três substituições terciárias. Como os radicais são todos iguais, eu vou agrupá-los na hora de dar o nome. São três radicais iguais, então tri. Tri o quê? Três radicais metil. Trimetil. Mais a função amina. Trimetilamina é o nome do composto. Ok? Continuamos a nossa derivação para compostos hidrogenados. Continuamos falando de derivados de amônia, só que agora vamos fazer a derivação de amônia por reação com ácido carboxílico. A amônia é uma substância de caráter básico. Sendo uma substância de caráter básico, tende a reagir com a substância de caráter ácido. Só que quando eu pegar o OH daqui e tirar ele com o H daqui, H mais OH da água, esse NH vai substituir o OH. E eu
desse composto. Perceba que eu coloquei R1 e R2, indicando que eu também posso substituir os hidrogênios da amônia por radicais orgânicos. Tá? O que define para mim a função é o C dupla O ligado a N. Quando o N está preso a C dupla O, eu tenho uma amida. Tá? Cuidado! Se o N estiver preso a carbonos que não são carbonílicos, que não é o C dupla O, eu tenho uma amina. Tá? Quando o N está preso a C dupla O, é uma amida. Tá? Não esqueça, amina não tem duas bolas. Se tiver duas bolas, não é amina. É humano, ou é amida? Ai, amida. Né? Então, C dupla O, duas bolinhas, que é o C e o O, duas bolinhas, C dupla O ligada ao N, amida. Eu posso ter hidrogênio e hidrogênio. Aí eu não terei substituído nenhum dos hidrogênios do nitrogênio da minha amida. Se o R1 e o R2 forem hidrogênios, então eu não troquei nenhum dos dois hidrogênios, eu tenho uma amida nulli substituída, sem nenhuma substituição. Se eu trocar ou o R1 ou o R2 por um radical, eu vou ter só um deles como hidrogênio, só um ou o outro. Tá? E no lugar de um dos dois eu vou ter um radical. Aí eu vou ter uma amida monossubstituída. Então se eu colocar um metil aqui, eu tenho uma amida monossubstituída. Se eu trocar os dois hidrogênios por dois radicais metil, ou um metil e um etil, eu terei uma amida dissubstituída, que é o máximo que eu posso ter. Ok? Exemplo, está aqui uma amida. Regra de nomenclatura para amida. Diferentemente da amina, a amida segue a regra oficial. Então, um carbono mete. Ligação simples. Função amida. Metanamida é o nome dela. Outro exemplo. Agora eu tenho uma cadeia de dois carbonos et. Ligação simples. Função amida. Eu tenho a função, o composto etanamida. Ok? Espero que você esteja gostando, esteja curtindo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Se você está curtindo os vídeos, não esqueça de dar o seu like. Adicionar o vídeo, as notificações para você receber novas notificações para novos vídeos postados. Divulgar nas suas redes sociais para os seus amigos também chegarem a ter o mesmo acesso que você ao conhecimento. Continuamos, vamos falar de derivados de ácido nítrico, HNO3, que eu escrevo assim, H ligado ao O, O ligado ao N, N dupla O, N dativa O, HNO3. Vou substituir o grupo OH por um radical orgânico. Então, o meu radical orgânico vai ficar ligado ao NO2. Tá? Ou eu posso usar um radical, ou um radical aromático, radical arila. Tá? AR é radical aromático, radical arila, fenil, benzil, toluil. Tá? E eu vou ter um nitrocomposto. O nitrocomposto, o grupo NO2 é considerado como radical à cadeia. E seu nome é radical nitro. Então eu vou ter o nitro e aqui está a minha cadeia principal. Um carbono met, ligação simples A, hidrocarboneto O, nitrometano. O nitrometano é o que o pessoal costuma chamar de nitro ou NOx, nitrooxidante, tá? Que é usado para aumentar a capacidade de combustão nos motores, tá? Quem joga em GTA, né, que tem o nitro no GTA, é esse aí, ó, é o nitrometano, que é um explosivo usado para aumentar a potência do motor, já que ele vai explodir dentro do motor com o oxigênio próprio que está ali e gerar mais energia. Lembrando que mais energia indica mais calor. Mais calor, se você não tiver um sistema de refrigeração adequado do motor, o motor vai fundir-se. Vamos então para o segundo exemplo, tá? Aí nós teremos aqui, por exemplo, esse composto, onde eu tenho um grupo NO2, um grupo nitro, benzocarbono. Como esse grupo nitro poderia estar em uma outra posição, ele poderia estar aqui no primeiro carbono, eu sou obrigado a numerar os carbonos da cadeia principal, começando da extremidade mais próxima do radical, já que o grupo nitro é considerado um radical à cadeia carbônica. Então, vou numerar carbono 1, 2, 3, 4.
O grupo nitro, que é o meu radical, tem que vir antes do nome, está na posição 2. Então, na posição 2 eu tenho um grupo nitro. O meu composto tem 4 carbonos, but. Ligação simples, é um hidrocarboneto O, nitrobutano. É o nome do meu composto, 2-nitrobutano. Último exemplo aí de grupos nitro, eu tenho um grupo nitro peso ao benzeno. Lembre-se que para o benzeno não há prioridade de numeração para as insaturações, porque elas são alternadas. O grupo nitro é o meu radical, e como eu só tenho ele como radical, ele estará na posição 1 obrigatoriamente. Então, não preciso pôr a posição, porque ela é obrigatória. Então, nitrobenzeno é o nome do composto. Beleza? Seguimos para o nosso última derivação nitrogenada para compostos orgânicos, que é derivados de ácido cianídrico, ou HCN. O HCN tem um C tripla N, e eu posso substituir esse H, que é ácido, por um radical alquila, um radical de cadeia aberta, ou por um radical arila, um radical aromático. E eu terei um nitrilo ou uma nitrila. C tripla N caracteriza nitrilo ou nitrilo. Então, a menor nitrila possível é essa aqui, que eu posso chamar de cianeto de hidrogênio, ou de ácido cianídrico, se ele estiver em água, ou posso chamar ele organicamente de um carbono MET, ligação entre carbonos eu não tenho, então ligação simples hidrocarboneto O, terminação nitrilo. Metanonitrilo ou metanonitrila, dá na mesma. Muito bem, vamos então para mais um exemplo aí sobre nitrilos, né? Agora o grupo CN preso ao benzeno. Lembramos que no caso do benzeno, o radical ou o grupo funcional preso ao benzeno, caso eu tenha apenas um, eu não preciso numerá-lo, já que não há preferência para as insaturações. Então eu vou dar o nome da cadeia, benzeno, e a função que é nitrilo. Então eu terei benzenonitrilo. Agora, um composto de cadeia ramificada, só para a gente recordar como é que você dá o nome para um composto de cadeia ramificada. Então, recordando o que a gente precisa fazer primeiro, verificar se há necessidade de escolher a cadeia principal. Como é que eu sei se eu preciso ou não escolher a cadeia principal? Verificando a presença de carbono terciário ou quaternário. Tá vendo que esse carbono está ligado a 3 carbonos? Então é o carbono terciário. Então ele me obriga a escolher a cadeia principal. Lembro que a cadeia principal deve conter primeiro o carbono do grupo funcional. Então tem que pegar esse carbono aqui, que é o carbono do grupo funcional nitrilo. Depois, chegando no carbono terciário, eu devo escolher se eu vou vir para a direita ou se eu vou para a esquerda. Para onde eu vou? Para a esquerda, né? Porque para a esquerda tem mais carbonos. Então, esta é a minha cadeia principal. Escolhida a cadeia principal, eu devo numerar os carbonos da cadeia principal, começando da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, vou ter que começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Dada a posição e o nome dos radicais em ordem alfabética. Tenho radical? Tenho, né? Se eu tenho carbono terciário, eu tenho o radical aqui. Que radical é esse? O radical de um carbono só é o radical metil. Em qual posição ele se encontra? Ele se encontra ligado ao carbono 2. Então, na posição 2, eu tenho o radical metil. Dada a posição e o nome do radical, dar o nome da cadeia principal. 5 carbonos, pente, ligação simples hidrocarboneto O, terminação nitrilo. Ok? Grande abraço para você. Mantenha-se em casa, divulgue o canal. Continue com saúde e estudando comigo.